capítulo 17 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão dos lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Pai amantíssimo, nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade de encontro fraterno para os nossos estudos da doutrina espírita. Abençoa-nos com o teu divino amor e permite, por misericórdia, que em teu nome os bons espíritos estejam conosco, envolvendo-nos em vibrações de harmonia e ajudando-nos no entendimento das lições que serão logo mais estudadas. Não poderíamos deixar de pedir também em favor de nossos irmãos de humanidade, neste mundo convulsionado pelas paixões degradantes, pelas loucuras, pelas dores, pelos ódios. Por fim, Mestre, Jesus de Pai Celestial, a vós dirigimos a nossa imensa gratidão. Bendizendo e louvando com unção, carinho e amor. E assim seja.
Antes de nós então falarmos só um pouquinho das imagens, passarmos as duas imagens, que são referentes já ao capítulo no Hospital Maria de Nazaré, nós vamos encerrar as nossas considerações ainda sobre o capítulo Os Réprobos. Nós já estamos bem no final do capítulo, talvez no livro de vocês sejam umas 5 páginas antes de acabar. Então a gente vê nesse trecho aqui que cerca de 24 horas antes de Camilo e seus companheiros de caverna, eles estão ainda no vale. Então, cerca de 24 horas antes de eles serem resgatados, Camilo comenta que eles sentiram um profundo alquebramento, né? Muito cansaço, muita fadiga, uma fraqueza incomum que os deixou extenuados, nas palavras do próprio Camilo, provocando-lhes desmaios frequentes. Essas são as palavras de Camilo neste parágrafo. Um dia, profundo alquebramento sucedeu em meu ser a prolonga excitação. Primeiro uma grande excitação, depois um grande alquebramento. Fraqueza insólita conservou-se-me aquietado como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Daí ele diz: não se tinham passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio, ou seja, do resgate. E foi naquela excursão de resgate que ele e os companheiros de caverna foram efetivamente resgatados para serem levados para o Hospital Maria de Nazaré. O que nós podemos imaginar, o que imaginamos significar este alquebramento? Primeiro uma grande excitação, depois uma apatia, estarem extenuados, sofrerem os desmaios frequentes, o cansaço, a fadiga profunda. Vocês têm alguma ideia de que poderia ser isso? Poderia ser a energia que já estava recebendo, ou não? Para poder ser resgatados? Eu imagino que era uma terapia que eles receberam para que eles ficassem mais ou menos localizados e ficasse mais fácil o resgate deles. Foi o que eu imaginei quando eu vi. Poderia ser também, embora não seja mencionado aqui no texto, digamos, alguma terapia nesse sentido, mas é possível que tenha surgido isso. Teria alguma coisa a ver com o fluido? O esgotamento do fluido. Também pensei nisso. Poderia? Exato. Porque se você tem que cumprir ali até o esgotamento do fluido, quando você comete suicídio, ele, digamos que estivesse ali pela metade ainda, né? Exato. Então você tem que cumprir aquele esgotamento, né? Exato. Então deveria ser aí uma causa aí chegando até o limite final, né? É uma região, eles estavam numa região exatamente para expurgar aquele excesso de fluido vital. O fluido vital dá o quê? Vitalidade. Então, aquela superexcitação, todas aquelas impressões febricitantes eram em razão de uma superconcentração ainda no perispírito do fluido vital, que nós sabemos que é o fluido magnético. Então, ao terem esgotado de si mesmos quase a totalidade, que nós vamos ver aqui no próximo capítulo, diz que ainda naquelas terapias nas salas cirúrgicas no Hospital Maria de Nazaré,
foram eliminados os últimos, digamos, resquícios, né, de fluido vital. Mas ali a maior parte tinha sido já drenada, esgotada do perispírito. Então o que sucedeu com o esgotamento do fluido vital, com o fluido magnético e excitante? A apatia. Esse cara desvitalizados. Fracos. Então havia uma abundância de fluidos vitalizadores que geravam aquela superexcitação. Daí quando esgotou-se aquilo, é como se eles tivessem perdido a força. Como não? Perderam aquela força porque era um fluido vitalizador. Teriam de ser agora substituídos, eles teriam de absorver outra modalidade de fluido, mas ainda não tinham absorvido outra modalidade de fluido, fluidos espirituais, para se recomporem. Então eles não tinham ainda sofrido nenhum, digamos, tratamento ainda no sentido de revitalização com outros fluidos, os fluidos espirituais. Por isso aquela apatia, aquele esgotamento de forças. E nesse momento que vem o socorro. Exato. Por que eles relatam que logo no dia seguinte, quase 24 horas depois, surge novamente a caravana e daí eles foram resgatados, aquele grupo, né, daquela caverna. Porque todos estavam experimentando a mesma situação de enfraquecimento, porque todos tinham eliminado praticamente grande parte, ou a maior parte do fluido vital. Estavam em condições já de serem resgatados para o Hospital Maria de Nazaré. Deu para entender então esse trecho aqui? Sim. Daí na sequência, um detalhe bem interessante que ele Camilo descreve a vestimenta e utensílios pessoais de um de seus companheiros de caverna e também de si mesmo, que eram iguais aos que usavam na terra. Ele diz assim: eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornáramos inseparáveis, a força de sofrermos juntos no mesmo tubúrio de dor. Então não é que eles se gostassem exatamente, mas era uma forma de sobrevivência naquele antro de tantas dores e que se tornava muitas vezes agressivo. Ele relata, já relatou aqui no texto, que muitas vezes eles chegavam às vias de fato, de rolarem no chão, se brigarem fisicamente, se violentarem, então, ou ocorrerem abusos sexuais. Daí também nós compreenderemos mais tarde no próximo capítulo uma das razões pelas quais podemos supor, pelas quais homens eram separados de mulheres. Sim. Estamos falando de seres humanos vinculados ao planeta Terra, portanto, um mundo de provas e expiações, portanto, uma humanidade composta de espíritos ainda muito inferiores, conforme, inclusive isso foi mencionado, esse texto de Emmanuel no livro Vida e Sexo, naquele dia que nós passamos do filme Orações para Bob, aquela primeira parte toda de explicação doutrinária. Esse texto de Emmanuel ele diz que na humanidade terrestre ninguém deveria apontar o dedo em questões de sexualidade para ninguém, porque com raríssimas exceções todos nós na Terra trazemos os nossos conflitos nessa área. Então, se nós somos mais ou menos conflituados nessa área sexual, tem razão os benfeitores, espíritos que estavam num ambiente de extremo sofrimento e desequilíbrio, inicialmente separarem homens e mulheres. A gente vê que em outros, por exemplo, em livros de André Luiz, em outros, digamos, em colônias ou em instituições espirituais, normalmente homens e mulheres convivem sem maiores problemas, mas ali eles que tinham acabado de ser resgatados de um local, de uma região onde era meio que uma lei da selva, era prudente tomar esse cuidado, essa cautela. Então aqui, continuando, ele diz aqui que ele fala desses companheiros, né, caverna, ele diz assim: dentre todos, porém, mas um sobremaneira me irritava. E essa irritação continua depois que eles são resgatados, porque eles vão parar
ficam no mesmo quarto, né, de hospital. Bem, Predispondo-me à discussão como usar, apesar da situação precária, um monóculo inseparável, aquele óculos só de um lado, né? O fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, né, de ornamento de ouro. Daí ele diz assim, junto que para o meu conceito neurastênico, pelo menos ele reconhece a sua condição, impertinente o tornava pedante e antipático, um local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão, e em que nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do corpo físico. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez, é aquele óculos que fica aqui, nariz, né? Pince-nez que pinça o nariz. E com seu fio de torçal, ou seja, com um cordãozinho. A sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Ou seja, Era o roto falando rasgado. exatamente. Exatamente. Agora, o que é interessante aqui nós verificarmos? Este pince-nez, ou o monóculo, ou a casaca, ou o fraque, o próprio Camilo depois menciona que ele tinha sido inumado, ou seja, enterrado com aquela roupa. Ou seja, era a roupa que estava no corpo físico dele, que estava ali? Não. Não. Era apenas uma ilusão da mente dele? Não. Não. Era uma criação fluídica. E da onde como ele realizava essa criação fluídica? O visual que ele gostava, né? A fixação da mente. Ao fixar a mente, como era a roupa com que ele tinha sido enterrado, ou o outro, o outro usava cotidianamente o monóculo, ou a bengala, o Camilo utilizava aquele bigode também sempre muito bem penteado, devia ser grande, né? Penteado, etc. Aquilo tudo era o que eles tinham em mente. Logo, quando nós estudamos dos fluidos em a Gênese, ou ainda, mais especificamente, Laboratório do Mundo Invisível, nós também já mencionamos, em Livro dos Médiuns, Kardec pergunta, inclusive, aos benfeitores, sobre a aparição de um espírito que, na verdade, era uma pessoa encarnada, e aparece a uma senhora que estava um pouco enferma, que era médium vidente. E ele aparece com uma caixa de rapé, né, para fumo, etc. E ele tinha aquela mesma caixinha em casa. Kardec pergunta, é a caixinha que ele tinha em casa? E os benfeitores disseram, não, é uma cópia. Ele elaborou esta cópia, idêntica à caixinha, inclusive com um rapé dentro, mas a partir do fluido cósmico universal. Da manipulação do fluido cósmico universal se cria qualquer coisa. é o cheiro. O cheiro. Ele falou assim, e se fumasse, poderia produzir fumaça visível a médio? Sim. Sim. Agora, e tudo isso só é mera ilusão de ótica? Não, é real. É real. Porque a gente não pode esquecer, isso é uma coisa que a gente tem que repetir sempre, porque às vezes é difícil para a gente compreender isso. A gente às vezes lê, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender de fato, digamos, introjetar a ideia. Tudo que é material que nós vemos na nossa dimensão, o nosso corpo físico, qualquer o livro, a mesa, a cadeira, o chão, tudo isso é matéria. Isso é derivado do fluido cósmico universal, tem densidade para nós. E a gente percebe essa densidade porque nós temos um corpo de natureza semelhante, também denso. Mas o perispírito, que a gente vai ver também no próximo capítulo, o perispírito que é feito de um derivado do fluido cósmico universal, ou então a vestimenta, a casaca, ou o monóculo, a bengala, tudo isso, a partir do momento em que eles idealizavam, ou seja, tinham a ideia, o pensamento, criava-se a forma a partir
da manipulação, ainda que inconsciente, porque eles não tinham noção disso, não tinham nenhum conhecimento a esse respeito, mas automaticamente, ao pensar, a idealizar, por isso se chamar também, usar o termo ideoplastia, criações ideoplásticas, eles manipulavam o fluido cósmico universal e criavam aqueles objetos que tinham realmente densidade, que eram de matéria. Enquanto o pensamento perdurasse, porque o pensamento deles fazia com que aquelas partículas de fluido cósmico universal tomassem novo aspecto, novas propriedades e ficassem aglomeradas. Estabelecia, portanto, a coesão daquelas partículas, dando forma àquele objeto, à bengala, ao monóculo, ao pince-nez. Se eles mudassem o pensamento, ou eliminassem, se visualizassem sem o pince-nez, sem a bengala, eles desapareceriam, ou parassem de pensar nisso, desapareceriam imediatamente. Porque o único elemento de coesão daquelas partículas era o pensamento deles, a ideia deles. Então aqui, para a gente entender isso, estes componentes todos, novamente retornamos à gênese dos fluidos, capítulo dos fluidos e em O Livro dos Médiuns, Laboratório Mundo Invisível. Tudo bem? Inclusive a estranha gordura que envolvia toda a vestimenta também era do reflexo da sensação de estar naquele ambiente. Né? Exatamente. A gordura, não tinha, a gordura que ele mencionava era da decomposição do corpo físico. Né? Quem já viu algum vídeo ou fotos na internet de, às vezes, peritos criminais, ou quem assistia CSI na televisão, às vezes eles mostravam, né, o cadáver já em estado de decomposição, ele vai derretendo, né, vai virando, vai inchando, os micro-organismos, né, as bactérias vão decompondo, surgem os gases e depois vai derretendo, virando líquido, vai se liquefazendo. E a gordura também vai se liquefazendo. Então o que eles sentiam era realmente aquela gordura do corpo físico sobre eles próprios, o corpo espiritual, que também tem densidade. Agora, não era a gordura física, densa, material do corpo físico propriamente. É que as impressões eles captavam, recebiam as impressões por aquelas conexões magnéticas do fluido vital, fluido magnético, e daí aquilo gerava imagens na cabeça e imediatamente aquilo manipulava o fluido cósmico universal e que criava uma matéria equivalente àquela gordura da decomposição, com todas as características, todos os cheiros da decomposição do cadáver sobre eles próprios. Então era praticamente como se estivessem com a gordura ou todos aqueles cheiros da decomposição do cadáver físico, mas eram produções da própria mente deles, ou das mentes deles. A gente insiste nisso porque isso também tem a ver conosco enquanto encarnados. Nós temos um corpo a mais, que eles destruíram com o suicídio, que é o corpo físico. Tanto é que hoje, dentro da ciência, se conhece ou se tem, existe um departamento, um campo de estudos, se chama psiconeuroimunologia. Nós falamos em somatização, doenças psicossomáticas. A medicina, ainda embora haja alguns médicos que contradigam isso, mas é quase ponto pacífico que angústias, raivas, ódios cultivados por longo tempo podem degenerar as nossas células. E podem surgir vários problemas de saúde, como inclusive os problemas de câncer, mágoas, tristezas, conflitos determinados, muito intensos, que perduram por muito tempo. Nós estamos dizendo, e também não é nossa intenção adentrar um campo que não é o nosso, o campo da medicina, mas são os que os próprios estudos científicos nos apresentam. Então, tudo isso tem a ver com a nossa criação mental, é algo real.
nós geramos ondas vibratórias, nós modificamos as estruturas das nossas moléculas perispirituais e, por via de consequência, também das moléculas físicas. Alteramos a questão das nossas células físicas. E há certo tempo já, certamente há mais de 15 anos, a ciência também verificou que a estrutura do nosso DNA, que anteriormente se achava imutável, uma vez que gerou-se o código de DNA, é aquele código de DNA que nós vamos ter para sempre. E verificou-se que não, que é possível alterar o nosso DNA. Eles não sabiam explicar como, mas assim se já dizia que eles tinham constatado que o DNA poderia ser alterado. Nós, do Espiritismo, compreendemos mais facilmente que a mente pode tanto alterar o nosso corpo espiritual, como também alterar a nossa estrutura física. Então, vale muito a pena estarmos sempre atentos ao que Jesus nos dizia: vigiar e orar. Vigiar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso sentimento, porque o tempo todo pensamos e sentimos. E porque o tempo todo pensamos e sentimos, nós estamos criando realidades, não é ilusão, são realidades para nós mesmos, de acordo com as características do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, a princípio, isso nos parece assustador, porque nós nos damos conta que nós estamos criando realidades bastante tumultuadas para nós mesmos. De fato, é assim. Mas, em contrapartida, é consolador e é esperançoso pensar que, se nós quisermos, daí entra o nosso elemento volitivo, a vontade, mas vontade real. Se nós quisermos, nós podemos começar exercícios de mudança do nosso pensamento. Mas aí a gente precisa ficar vigilante. Muitos acham que Jesus pediu para a gente vigiar o vizinho, as pessoas nas redes sociais, para ver o que elas andam fazendo, o que elas andam postando. Vigiar e orar por elas, né? Mas não é. Jesus quis dizer vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, vigiar a nós mesmos. Então, se a gente fizer isso, a gente consegue ir modificando. Isso não é um bom pensamento, vou substituir por outro bom. A gente vai conseguindo ajustar, melhorar a nossa vida significativamente. Aliás, está em Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é o meio prático? Não quero nada muito complicado e tem que ser eficiente. Nada que... Ele era pedagogo. Então, ele queria um meio prático e eficiente, eficaz, que desse resultado, para conseguirmos já nos melhorar desde esta vida. Isso é importante para os espíritos, que os espíritas andam dizendo, como nós temos muitas reencarnações, quantas nós quisermos, então vamos deixar para outras. Nada de se cansar fazendo esforços nesta reencarnação. Vamos aproveitar essa e depois fazemos outros esforços nas próximas. Mas Kardec perguntou aos espíritos como nós poderíamos já melhorar desde esta reencarnação. E a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Olha, a gente até conhece essa frase de Sócrates. Ele leu lá numa das paredes do templo de Apolo, no santuário de Delfos, na Grécia. Agora, o que a gente não sabe é como conhecer a si mesmo. Isso a gente não sabe ainda fazer. Quem dá a resposta é Santo Agostinho. Fazer como eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites antes de me deitar, passava em revista no meu dia, verificava o que eu tinha feito, o que eu tinha deixado de fazer, se eu tinha magoado ou prejudicado alguém, pela minha ação ou pela minha omissão. E daí ele vai dando várias orientações de como nós podemos fazer este autoconhecimento. E que é muito importante nós fixarmos, deixarmos já lembrado desde agora, porque vamos aproveitar no próximo capítulo, que é no Hospital Maria de Nazaré, um texto de Emmanuel. Depois nós vamos recordar esta menção. Um texto de Emmanuel que diz: nunca devemos fazer o processo de autoconhecimento da viagem interior
sem os recursos do Evangelho de Jesus. Sobretudo os recursos do alto amor, do alto perdão. Muito complicado e muito arriscado sem esses recursos. O que nós vamos encontrar, e a gente vai ver isto no próximo capítulo, não é nada agradável. É muito difícil nós encararmos a nossa vida. Então, continuando. Aqui ele fala assim, a gente lembra como eles eram localizados, como eram localizados os suicidas que deveriam ser socorridos. Vocês se lembram? Com holofotes, com chamada nominal, não é isso? Eram chamados pelo nome completo. Pelo nome do lugar onde estavam. E o local onde estava, o número da caverna. E pediam para que eles se dirigissem até onde estavam os comboios. Mas havia aqueles que estavam meio embetados, atordoados, ou que não conseguiam se locomover. Então daí, pessoas à distância, que eram aquelas vozes que anunciavam os nomes e as localidades, identificavam: olha, está na caverna X, lá, e vai na rua Y, vira à direita, vira à esquerda, chega até lá, vai até o final lá do local. Eles estavam vendo à distância, provavelmente com super telescópios ou alguma coisa semelhante, provavelmente da própria instituição Maria de Nazaré. De lá eles localizavam com os radares, sabemos lá que aparelhos, mas localizavam, vigiavam. E tinham sistemas, né? Porque sistemas de comunicação com alto-falantes também, sistemas que permitiam que da instituição eles transmitissem as coordenadas. Então eram ouvidas as coordenadas amplamente no local. E daí, se eles não tivessem condições de se deslocarem, aqueles trabalhadores tarefeiros da missão ali se deslocavam até os lugares e levavam eles de maca até para poder entrar nos comboios, serem colocados nos comboios. Lembre-se de algum outro detalhe? Daí a gente vai para como eram os carros onde foram acomodados os socorridos e como foram os primeiros cuidados que eles receberam daquelas senhoras. Lembram-se? Carros amplos, cômodos, confortáveis. Poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco. Claro que o arminho, né, antigamente, hoje eu creio que não, mas era um animal que tinha uma das peles mais alvas, né? Então era usado normalmente o arminho em roupas de pessoas da alta nobreza ou roupas da realeza, o arminho, né? E aqui era algo que se assemelhava ao arminho. Ou seja, algo meio luxuoso, né? Para receber gente toda suja, fedida, né? A gente às vezes já imaginaria assim, eu poderia colocar uma capa, né? Para não sujar. Um estofamento de arminho vai sujar tudo, vai ficar fedido. Eles eram recebidos já logo naquele local, dentro de carros, com todos os cuidados de conforto, de beleza. Por isso que nós mencionamos aspectos de impacto no livro, mas nós não podemos deixar de mencionar, de repetir e de insistir nestes aspectos gloriosos da mais alta misericórdia divina, da mais alta misericórdia da Mãe Santíssima, de amor inesgotável por essas criaturas sofridas. Porque isso é uma coisa nossa, né, do ser humano. Não, mas para aquele pessoal lá não precisa ser nada luxuoso. Né? Eles não vão nem prestar atenção. Eles nem sabem, nem conhecem. Nem conhecem, né?
dar um arroz. Tem um aqui de 10, que é o que eu compro, tem um ali de 7,50, que eu nunca ouvi falar, tá tudo nesse. Ah, mas para esse pessoal tá bom de 7,50. Uma vez eu presenciei uma situação que era de uma, digamos, uma festividade de caridade, assim, e era para uma população pobre. E alguém recebeu de doação de um produtor que tinha uma fazenda, um sítio, uma caixa cheia de lixia. Ele vendia para mercados, enfim. E daí eu ouvi alguém dizer assim: ah, não precisa dar a lixia para esse pessoal que eles nem conhecem, eles nunca nem comeram, não vão conhecer. Mais um motivo para dar. Então vejo que é exatamente isso. Há uma tendência aí para esse pessoal, pode ser qualquer coisinha. Aí eu vou dar algo na porta. Pode ser de qualquer jeito, né? E não precisa de muita. E são os cuidados. E eu já mencionei isso, não sei se em curso. Uma das filhas de Peixotinho, grande médium de materializações, das famosas materializações luminosas, que reside em vários lugares, mas no final da existência em Campos, de Casas, no Rio de Janeiro. E ela, Alcione Peixoto, ela ainda está reencarnada, mora em Campos. Ela disse que uma vez ela atendeu a porta, era um pedinte, uma pessoa, um senhor pobre, perguntou se ela tinha, podia dar um copo de água para ele. E ela foi e trouxe um copo de água e alguma coisinha para comer. E daí ele falou assim: mas isso, né, este copo não é da senhora? Ela falou: mas a senhora vai me servir neste copo? Ela falou: ah, mas está sujo. Ele falou: não, é que normalmente serve com um copinho meio descartável, né, porque muitas pessoas têm um pouco de nojo da gente. Eu falei: não, mas pode beber, não tem problema nenhum. Ele começou a chorar. Ele disse assim: olha, eu já tinha até me acostumado, porque eu sei que às vezes está sujo, que a gente toma banho. Eu entendo que as pessoas têm nojo da gente. Às vezes acham que nós temos doenças. Eu entendo. Mas é que para nós, ele falou: eu tinha até me acostumado, mas é que agora, vendo isso, como a senhora me serviu, isso me veio à tona a mente de novo. Para nós, no início, dói muito. A gente percebe que as pessoas estão com nojo da gente. Depois a gente acostuma, mas no início dói muito. Dá para compreender por que de todos estes cuidados? Eram pessoas que chegaram ao máximo de negação de si mesmos, da vida. Era necessário resgatar a dignidade deles. Estavam assim cobertos de matéria, porque eles criavam aquela matéria fétida, suja. Então, nós nos damos conta que para nós conseguirmos nos tornarmos verdadeiramente cristãos, portanto, verdadeiramente espíritas, há longo caminho a percorrer. Nós precisamos estar vigilantes com os nossos comportamentos. Porque sem nos darmos conta, estamos ferindo a dignidade de nossos irmãos. Ah, mas e as doenças? É verdade, pode ser que muitas vezes estejam doentes. Recomendaríamos a leitura de Obreiros da Vida Eterna, recorremos novamente ao mesmo livro de André Luiz. Um dos que estavam prestes a desencarnar, na véspera, no mesmo dia da desencarnação dele, ele estava tuberculoso. E ele pressentiu que ele já ia desencarnar naquela noite. Os benfeitores já estavam ali para desencarná-lo naquela noite. Ele tinha percebido a presença deles.
E daí ele faz um pedido à esposa. Primeiro ele preparou a esposa e os filhos para a desencarnação. Ele conversou com todos, explicou que ele não morreria, que ele continuaria vivo. E daí ele pede, faz um último pedido à esposa. Poderia hoje beijar os nossos filhos? Ela falou, claro. Ele falou assim, apenas para como cuidar. Traga-me um lenço de linho que esteja limpo. Daí ele chamou os filhos, ela trouxe aquele lenço de linho, ele colocou entre a boca dele os filhos e os curou o lenço, se aproximando dos filhos, como se estivesse beijando os filhos. O instrutor Jerônimo, ao lado de André Luiz, sabendo que André Luiz tinha sido médico na Terra e talvez estivesse pensando, mas tuberculoso vai contaminar as crianças. O instrutor Jerônimo diz: para as pessoas na Terra, talvez vejam elas vírus, bactérias, no caso da tuberculose, bacilo. Para nós, vemos o amor, a energia poderosa do amor, que neutraliza, se é verdadeiro, pode neutralizar vírus, bactérias, vacinas. A pessoa pode se contaminar, mas ela estava no karma dela. Se não fosse com o indivíduo X, seria com o indivíduo Y. Estava no karma. Se nós conhecemos o Espiritismo, este conhecimento pode, se quisermos, porque pode ser que não queiramos, mas se quisermos, pode modificar completamente a nossa visão de vida sobre nós mesmos, né? E pode melhorar muito a nossa vida. Podemos dar vários passos, não saltos quânticos, mas vários passos adiante na nossa evolução. Pequenos detalhes, para não ferirmos os nossos irmãos. Fazer a diferença na vida do outro também. Exatamente. Recordando Santo Agostinho. Fazei como eu, todas as noites passar em revista o meu dia. Eu acho que eu medite, acho que ficou meio chateado com a minha conduta, para que amanhã eu vou melhorar um pouquinho isso. E você vir um pouquinho melhor. Vou caprichar mais no meu sanduichinho, quando fizer um sanduichinho, vou fazer com carinho, como se estivesse fazendo para mim mesmo, como se estivesse fazendo para alguém da minha família. Ele era da minha família. A humanidade inteira da minha família. A gente pode começar a fazer esse exercício. Talvez no início a gente vá lá e fale assim, ai meu Deus, eu deixo o talher de casa. Talvez na primeira vez a gente vai chegando dentro de casa, vai na cozinha e passe álcool. Tudo bem. A gente já está fazendo um esforço maior. Já está fazendo um esforço maior. São detalhes. São os detalhes que compõem tudo. É uma gota d'água que compõe um oceano junto das outras gotas de água. É um grão de areia que junto de outros grãos de areia compõe a praia. E assim por diante. Um pequeno detalhe, junto de outro pequeno detalhe, nós nos tornaremos espíritos puros. Então aqui todos os cuidados para recebê-los. Aí está a beleza e a grandeza também deste livro. E as senhoras? Eram senhoras que nos acompanhavam, por nós velando durante a viagem, cuidando. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso. É um carinho maternal, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente, aquelas pessoas sujas, fedidas, acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. E depois, a última frase que ele coloca aqui, Camilo: comovido e pávido,
Rude, então, vejam, comoveu-se. Ele que só conhecia até então no vale asperezas, crudezas, coisas dolorosas, dantescas. Ele comoveu-se com tanta ternura, com tanto cuidado. Pude, então, elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebeu. Primeira vez ele consegue fazer uma prece. Algum comentário a mais, alguma pergunta, dúvida a respeito deste capítulo? Eu gostei dessa frase aqui. Pouco a pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos. E a razão era pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Exatamente. Lembrando que nós estamos na Terra, uma das razões é para que nós consigamos lidar com as culpas que trazemos de outras encarnações. Elas estão no nosso, digamos, as recordações, digamos, informações do nosso passado estão no nosso inconsciente, mas essas culpas, ainda que veladas, produzem efeitos, geram conflitos em nós. É necessário a gente, mais uma vez, vigiar, observar o que se passa conosco e conseguirmos aí ir trabalhando isso. Passemos então para o próximo capítulo. No Hospital Maria de Nazaré. E aqui a gente começa, logo no primeiro parágrafo, tem uma informação interessante que a gente pode tentar refletir sobre ela, imaginar a razão. Diz assim: depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos a possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. A gente nota então que as persianas, ou seja, das janelas, ficaram fechadas praticamente todo o percurso, só foram abertas quando já estavam praticamente de frente à instituição Maria de Nazaré. O que será? Para eles não se perturbarem, não é? Certamente eles atravessariam e atravessaram regiões de grandes sofrimentos, e que a visualização daquilo faria com que eles continuassem perturbados e não conseguissem se desvincular daquilo. Era necessário, aquele percurso já foi um percurso terapêutico. Por quê? Como tudo que a gente... são os estímulos. Até então eles estavam tendo, além das perturbações internas, estímulos perturbadores externos no Vale dos Suicidas. Quando eles entram dentro desses comboios, que tudo é muito lindo, muito limpo, muito bem cuidado, com aquelas senhoras tão gentis, tão doces, tão maternais, e ficam isolados naquele ambiente, eles começam a receber, embora eles tivessem as perturbações internas, estímulos externos muito mais tranquilizadores, harmoniosos, positivos. Isso já começa a fazer efeito neles, já é uma terapia que eles recebem. Estímulos externos. Quando nós estudamos dentro das neurociências, nós não, quem estuda neurociência, já que sempre, mas quando lemos sobre o assunto dentro das neurociências, eles nos dizem que o sentimento é distinto de emoção. Para as neurociências, a emoção, na verdade, é a resposta fisiológica que temos aos estímulos, ou seja, aquilo que nós sentimos a partir de estímulos internos. Eu lembrei de uma canção, de uma música, de alguém muito querido. Ou externos. Eu vi alguém, eu vi uma cena, eu vi um cachorro, um pitbull correndo atrás de mim. Tudo isso gera algo que nós sentimos, um sentimento. E imediatamente, aquilo que sentimos é repassado para o nosso cérebro, ele capta isso. E provoca reações de acordo com o tipo de sentimento, de impressão que ele recebe. Ele provoca uma série de reações, digamos assim,
de mecanismos no nosso organismo para tentar sempre manter o intuito da preservação da vida. O medo faz com que haja uma liberação de adrenalina, porque ele entende que nós podemos estar em risco, provavelmente estamos em risco. O exemplo, por exemplo, do cachorro, pitbull, atrás da gente. Nós estamos em risco, a nossa existência está em risco. Então, há uma descarga enorme de adrenalina na circulação sanguínea, e daí, a partir disso, há uma série de reações fisiológicas. Pupilas dilatadas para a gente enxergar melhor. A gente tem um incremento de circulação sanguínea para dar um aporte de oxigênio maior nas nossas células, para a gente poder correr. A gente tem uma agilidade maior, né? O batimento cardíaco mais acelerado, ou seja, há uma série de reações que ocorrem. Então, esse conjunto de respostas fisiológicas é chamado de emoção. A emoção do medo, a partir do sentimento de medo. Então, nós temos essas questões que a própria neurociência estuda com relação às nossas respostas fisiológicas. Mas também temos o estudo dentro da medicina que percebe a questão da somatização, a psiconeuroimunologia, como nós já mencionamos, de modo que privar aqueles indivíduos de estímulos externos perturbadores e permitir que eles recebessem naquela trajetória apenas estímulos positivos, bons, já era início de tratamento. Porque recebendo os estímulos bons, eles passavam a já gerar uma resposta energética boa. Porque ao terem estímulos bons, os pensamentos fixavam aqueles detalhes positivos, no carinho, etc. E, portanto, passavam já a criar imagens e energias, ondas vibratórias equivalentes. Júlio, no livro Os Mensageiros, eles estavam numa região, a gente chegou aqui a uma discussão que eles estavam numa região subcrosta, né? E eles devem ter passado pela região próxima da crosta, ali para chegar no Hospital Maria de Nazaré. E nos Mensageiros, André Luiz está saindo de um posto de atendimento, lá ao Campus da Paz, chegando para os trabalhos de assistência que eles iam fazer aqui conosco, encarnados. E ele vai falando que eles vão andando por aquela região do umbral, e a gente fala assim, mas o que poderia ser pior eles verem do que eles já viram lá no Vale dos Suicidas, né? Porque ali é o péssimo. Mas ainda é algo tão chocante que André Luiz fala assim, olha, a partir desse momento eu não posso comentar, o Niceto me pediu para não contar o que eu estou vendo, a forma dos espíritos que eu estou vendo, para não causar impactos inapropriados às pessoas que estão lendo. Então, de bonito realmente não tem nada ali, é muita perturbação, provavelmente muitos espíritos em aspectos assustadores, né? Exato, Então, vejam mais um cuidado que os benfeitores tiveram com esses irmãos. E depois, na sequência, ele nos descreve um pouco, a partir das primeiras impressões que ele tem, ele nos descreve como era a região onde estava localizada a instituição e também os seus aspectos exteriores. Vocês se lembram como que era a região? Triste, desolada. Era uma região triste, desolada, sem vida, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas. Nós notamos que era tudo branquinho. Tudo branco. Mesmo dentro da instituição, era tudo branco, quase tudo branco, né? É interessante, um detalhe interessante. E a gente vê arminho branco dentro dos comboios, puxados por cavalos brancos, tudo branco. Isso ele chega até a reclamar, né? A monotonia visual Exato, do ambiente. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa, apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve.
E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Então estava no meio, realmente é como se fosse um oásis no meio de um deserto ali, não? Daí tem um outro detalhe, ou alguns detalhes interessantes na sequência. Quais foram as impressões e os sentimentos do autor, Medicamento Castelo Branco, de seus companheiros ao se defrontarem com a entrada do hospital? Primeiramente eles ficam inquietos, né? Exato. A primeira coisa que eles sentem é uma inquietação e de receio, né? Estava tudo muito bom, a viagem foi ótima, muito tranquila, muito aconchegante, senhoras agradáveis, muito caridosas. E o que vem depois agora? Será que eles são realmente bonzinhos ou será que eles nos trouxeram com esta... Primeiro nos alegraram e agora vem algo pior, né? Eles estavam sujeitos ali, fragilizados. Então, receios, eles estavam receosos, com receios, algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Daí ele dizia, vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Vejam qual é a nossa dificuldade toda vez que a gente imagina que a gente vai ser colocado em situações rigorosas de disciplinas austeras. Ele coloca esse detalhe aqui porque normalmente nós não gostamos disso. Mas a única forma de nós progredirmos é se nós começamos a seguir disciplinas. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, pessoas do convívio dele, Chico, por que você, mesmo quando você está de folga, de final de semana ou de férias, mesmo férias, ele tinha alguns dias de férias das atividades espíritas que Emmanuel lhe dava, onde ele às vezes viajava a São Paulo, ia a teatro, gostava muito de assistir balé, ia a museus. Por que você continua acordando, se levantando da cama tão cedo, de madrugada? Ele falou assim, porque eu não posso acostumar mal. Se a gente deixa o corpo físico, ele se habitua. E daí a gente não pode perder a disciplina, é muito mais difícil depois reconquistar a disciplina. Então é mais fácil simplesmente seguir a minha disciplina do que deixar o corpo, porque ele responde ao comando do espírito. Se o espírito relaxa, o corpo relaxa, só que daí ele se habitua. Depois, para quando vem um novo comando, eu tenho de treinar novamente o corpo físico, fazer ele se habituar novamente. Então ele dizia, é mais fácil como seguir a disciplina. Foi uma grande lição que ele nos deu. Nós não gostamos muito de uma certa rigidez, de disciplina, mas não há outra forma de nós progredir. Uma das respostas em Livro dos Espíritos, né, para trabalhar a questão do egoísmo, vencer as nossas paixões, Kardec pergunta, que exercício podemos fazer para isso? Os Espíritos dizem, respondem, praticar a abnegação. Abnegar, negar, disciplina. Eu quero muito abnegação. Você não quer nada. Não quer nada. Você pensou em querer, mas já cortei. Não vai querer nada. Pronto. A gente tem livre-arbítrio. Não precisamos seguir isso aqui na Terra. No mundo espiritual, vamos ter que seguir. Então, se a gente já quer começar a facilitar a nossa vida no mundo espiritual, a não ser que queiramos ir para ambientes onde a devassidão, a confusão generalizada impere.
Mas a gente quer seguir para... vou para nosso lar. Já saio de Sumaré, desencarno em direção ao Rio de Janeiro. E vou parar em nosso lar. Talvez consiga. Para a colônia Redenção, lá sobre a cidade de Salvador, na Bahia. Talvez consiga, possa, dependendo das vinculações, possa. Mas saibamos que vamos ter que seguir disciplinas. Que Emmanuel exigiu de Chico Xavier para a tarefa? Disciplina. E qual o segundo requisito? Disciplina. Qual o terceiro? Disciplina. É disciplina, mais disciplina, mais disciplina e ponto final. Ainda aceita a tarefa? Sim, aceita. Para a maioria, eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. No primeiro, o que exige de mim? Disciplina. Vamos deixar para a próxima. Mas não estou ainda muito certo disso. Então a gente vê aqui que realmente a gente precisa de disciplina. Então, assustou-os ao verem aqueles edifícios imponentes, assim, não vai ser fácil. Tem um preço, esse arminho no nosso comboio tem um preço. É a disciplina. Vai, realmente a gente como vai a gente ter. pensa, né? Nada vem de graça. Nada. Alguma coisa estão aprontando. Então, eles realmente tinham um preço da disciplina. E é interessante que ele diz assim: assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados, só no avistá-lo. E notemos que, de modo quase praticamente todos estes que depois que estavam na mesma caverna, eles tinham traços, quase praticamente todos, de muito orgulho, de soberba, né? Praticamente todos eles. Né? Mas essa soberba, esse orgulho, eles exercitavam muito entre si, mas diante de quem tem autoridade, verdadeiramente autoridade moral. Tanto assim que quando os espíritos inferiores percebem a presença de espíritos superiores, ou eles saem imediatamente, ou eles se submetem. Daí ele diz assim: aproximando de cada vez mais, o comboio finalmente estancou fronteira a um grande portão, que seria a entrada principal, para além da cornija. A cornija, vocês sabem o que é? Aquela moldura que fica normalmente, né, vinculada assim, ao telhado, a parte superior. Assim. É digamos, adorno arquitetônico. Né? Para além da cornija caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, já começamos a ver aqui também a questão da estética. A questão do belo. Vocês sabem quais eram os principais valores do classicismo? Da antiguidade chamada clássica? São dois. Bom e o belo. Devia-se buscar a bondade, a verdadeira bondade da alma e o valor da estética, da harmonia. Não confundamos a estética com procedimentos estéticos, de Photoshop, disso, daquilo. Estamos falando de harmonia. A harmonia musical. Pitágoras falava da música universal, a música das esferas, dizia que havia uma nota sendo constantemente tocada, uma harmonia. Quando a gente vê, por exemplo, a própria ciência nos dá conta disso, uma flor, há uma regra áurea, há um padrão áureo de ouro, de harmonia das formas, se estuda inclusive matematicamente. Como que a flor se
se elabora as pétalas perfeitamente enquadradas dentro deste padrão estético harmônico. Então nós já notamos aqui causar impressões de harmonia, de beleza, para que nós passemos a compreender a questão da harmonia universal e aos poucos compreendamos Deus. Tudo, quando a gente lê os livros de Leon Denis, o grande enigma, por exemplo, em que ele fala da criação, que é um livro filosófico poético. É tão bela a descrição que Denis nos faz da natureza, dos seus componentes, do universo, e ele ali retrata esta harmonia, esta estética, esta harmonia universal, a beleza da criação divina, na qual estamos inseridos. Por isso, quando nós falamos em artes que refletem apenas desarmonia, nós estamos na contramão daquilo que realmente é arte, do que é realmente belo. Disse muito que a beleza é subjetiva, para que não entende dessas leis universais. Não é subjetivo. Pode ser subjetivo para a gente que não entendemos nada ainda, ou muita pouca coisa dessas questões universais. Há um padrão de harmonia. Isto é belo. É isto que no classicismo buscava. Harmonia. A lei divina é lei de harmonia. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem, está em Livro dos Espíritos. Resposta que Allan Kardec teve dos benfeitores espirituais. Então há uma regra de harmonia na nossa consciência. A gente só não descobriu a lei. Por isso que a gente é desarmônico, perturbado, complicado, desestruturado. Por isso que nós estamos passando pelas experiências evolutivas, para a gente ter mais contato com isso. E por isso que nós vamos vendo todos esses detalhes de harmonia, de beleza, da estética, para que nós possamos nos tornar verdadeiros estetas, cultivadores deste valor da beleza, da harmonia, que é um valor moral. Tudo bem, até aqui, só para a gente terminar, ele diz assim: lia-se em idioma português essa inscrição. Por que em idioma português? Porque naquele hospital, naquela instituição, eram recolhidos espíritos de fala portuguesa, de idioma português. Essa inscrição já é nossa conhecida, qual como por encanto serenou nossa agitação logo que a descobrimos. Legião do Servo de Maria, ai, graças a Deus, a Mãe Santíssima. E em seguida, seguimos a indicação que emocionante compeliu-nos a novas apreensões. Colônia correcional. A gente realmente vai ter que seguir uma certa disciplina. Colônia correcional é para criminosos, então já começou a acelerar o coração e dar um mal-estar na barriga já. E é isso, mas depois a gente vai ver as cenas do próximo capítulo na próxima sexta-feira. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu vou só então mencionar, a semana que vem eu posso, bom, se der só para mencionar, se apagar só um minutinho, são duas imagens apenas, porque neste capítulo ele menciona, quando já está logo na entrada, assim, quando está indo, ali próximo aos quartos, aos leitos, que havia, deixa eu apagar rapidinho, um quadro que ele diz, Camilo diz que se fazia ao recordar muito um painel, uma tela do pintor espanhol, barroco,
sobrenome Murilo. Murilo é o sobrenome dele. Esteban Murilo. E Murilo fez muitas pinturas sacras, inclusive sobre pinturas retratando Maria de Nazaré, Maria Santíssima. Esta é uma delas. A Imaculada Concepção Maria, essa é uma das pinturas. Não sabemos se é esta exatamente. Ele menciona que era uma pintura de Murilo. Há várias retratando Maria, ou pelo menos algumas. Aqui temos então os detalhes dos anjos, ela irradiando, anjos em cima também. E esta outra também de Maria. Se vocês buscarem na internet, vão achar outras imagens. A gente tem mais ou menos uma ideia da qualidade, realmente. Isto é belo, é harmônico, é uma arte voltada para Deus, uma arte superior. É como nós imaginarmos a música de Bach, Johann Sebastian Bach. Ele veio à Terra para nos trazer música, arte voltada para Deus. Tanto é que para muitos, como ele se dedicou muito à música baseada no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos cristãos, ele é chamado por alguns ou muitos dentro do campo da música de o quinto evangelista. Quinto evangelista porque nos trouxe um evangelho de música sublime. Temos inclusive a paixão de Jesus segundo o evangelho de João, por Bach. Então nós notamos aí a qualidade e o esplendor da pintura retratando Maria Santíssima. Nós repetimos, não sabemos se é exatamente uma dessas duas pinturas, mas dá para a gente ter mais ou menos uma noção. E ele disse, mas era superior porque tinha movimento, tinha irradiação, tinha algo realmente especial, era algo que tinha como se tivesse uma pintura viva. Tudo bem.